Olá, meu querido irmão, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Escola de Formação Ministerial aqui na Primeira Igreja Batista em Parque União. O meu nome é Edley e eu já venho pedir para você estar engajado com a gente, para estar curtindo a aula, estar comentando, expondo as suas dúvidas, expondo os seus pensamentos aqui nos comentários e acompanhar, compartilhando. E hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante. O tema que nós iremos falar hoje é como responder ao sofrimento, como lidar com o sofrimento, como a gente deve responder ao sofrimento em família. E hoje eu vou contar para vocês uma história que você já deve ter ouvido muitas das vezes na sua vida, você deve ter visto ela diversas vezes na sua vida, que é a história de Jairo. E a gente vai ler todo esse texto aqui em Mateus 5, do 21 até o 43, mais ou menos. Vamos ler aqui juntos. Você que está em casa, você que está na rua, tenta acompanhar a gente com o texto bíblico, tenta buscar a sua Bíblia e colocar em Marcos 5, 21. Eu estarei lendo agora. Vamos lá? Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Grava esse nome aí. E vendo-o, prostrou-se diante dos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Versículo 24 ainda diz assim: uma multidão grande seguia Jesus, apertando-os de todo lado. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e ela vivia padecido muito nas mãos de vários médicos, e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar a saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estacou. E ela sentiu um corpo que estava curada daquele mal. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas minhas roupas? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que é uma grande multidão, e aperta, e ainda pergunta: quem te tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. E então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus, e declarou toda a verdade. E então Jesus lhe disse: filha, olha só a atenção de Jesus, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. E enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, ao Jairo: não tenha medo, apenas creia. E Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, a casa do Jairo, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que estavam com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu lhe digo, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. E então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina.
Então, gente, essa história aqui é um pouco grande, né? É uma história muito conhecida por nós e nós ouvimos ela de diversas formas. Inclusive, no domingo passado, o pastor Valdo Fonseca pregou sobre esse mesmo texto, só que numa outra temática. Então, se você estiver curioso sobre essa história, acesse aqui o nosso último culto, que foi do dia 15, no dia 15 de maio. No dia 15 de maio, agora eu não estou me lembrando o horário, mas ele pregou sobre isso. Então a gente vai falar sobre alguns pontos muito importantes de como a gente responde ao sofrimento na nossa vida. E o melhor exemplo que a gente tem é Jairo, sabe? A gente está vendo aqui a história dele e agora a gente vai examinar esse texto. A gente vai ver o que a gente pode pegar da vida de Jairo, das coisas que aconteceram com Jairo e praticar na nossa vida e refletir nisso na nossa vida. Então eu peço para que você preste atenção aí, anota aí no papel que a primeira coisa, a gente vai falar 4 pontos iniciais. E a primeira coisa é que a gente deve clamar por Jesus e pela intervenção dele, sabe? A misericórdia na nossa família, sabe? A gente precisa clamar para que Deus tenha misericórdia da nossa família, dos nossos problemas, sabe? E Jairo, ele tinha um problema. E o problema dele era que a filha dele estava enferma. E a filha dele estava sofrendo muito, estava prestes a morrer. Como a gente leu na história, a filha dele acabou morrendo. E então, Jairo, ele se rebaixa, sabe? A história de Jairo não é uma história tão simples assim, sabe? Jairo não é qualquer homem. Como a gente leu aqui, ele era um dos chefes da sinagoga. Cara, o cara era muito respeitado. O cara era um patamar muito elevado. E se a gente levar em conta aquela época, se a gente levar em conta aquela situação, Jesus não era um cara assim tão popular. Jesus era meramente um pregador da palavra. Hoje nós que somos cristãos, nós que seguimos a Jesus, nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus vivo, Jesus é poderoso, Jesus é bom. A gente reconhece isso, mas naquela época Jesus era um mero pregador da palavra. Não porque ele não era naquela época, mas porque o povo ainda não sabia, porque o povo ainda não reconhecia. Mas naquela mesma época, Jairo era chefe da sinagoga, era um rapaz muito respeitado, ele era um homem que dava ordem e as ordens eram cumpridas. E então, um homem com todo esse poder, ele vem a Jesus e se rebaixa, sabe? Ele fez isso. Ele clamou pela intervenção de Jesus, ele clamou pela misericórdia de Jesus. E ele fez isso da maneira mais humilhante possível para aquela época, para alguém do cargo dele. Ele se prostrou a Jesus, ele chegou até Jesus e se reverenciou, sabe? E uma coisa interessante que algumas pessoas tiram dessa história é que Jesus, ele, além de se prostrar, Jairo, além dele se prostrar, ele teve que lidar com aquela multidão. A gente lê no texto que depois que Jesus desce do barco, uma grande multidão segue a Jesus, uma grande multidão está atrás dele. E o que Jairo fez para sair dessa multidão? Nós não sabemos, o texto não registra isso. Mas da grande multidão surgiu Jairo. Da grande multidão, o Jairo conseguiu chegar até Jesus. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é clamar por Jesus, é clamar pela misericórdia de Jesus. E a segunda coisa que nós devemos fazer é continuar caminhando com Jesus. Nós vemos aqui na história que a história não foi tão fácil assim para Jairo. Primeiro ele teve que se livrar da multidão, depois ele teve que chegar perto de Jesus, falar no modo que Jesus iria ouvir, depois ele teve que se humilhar. E Jesus, a gente lê aqui no texto, que Jesus foi com ele. Ele conseguiu o que ele queria, ele pediu para Jesus e Jesus foi com ele. Mas surge um obstáculo no meio do caminho, mais um obstáculo no meio do caminho. E esse obstáculo era uma mulher que estava 15 anos enferma, uma mulher que foi a todos os melhores médicos da época, uma mulher que procurou lugares que mais diversos, já procurou pelos médicos mais caros. A Bíblia diz que ela gastou o dinheiro todo dela com médico. E além dela buscar os médicos, aconteceu uma coisa bem estranha, né? Aconteceu que ela, ao invés de melhorar da hemorragia dela, né,
ela piorava cada vez mais que ela buscava os médicos. Então, Jairo, ele encontra uma mulher que está desesperada. Jairo, ele encontra uma mulher que está tão preocupada com as coisas quanto ele estava com a filha dele. E essa mulher, ela chega até Jesus e ela não chega gritando, ela não chega chamando atenção. Essa mulher, ela toca nas vestes de Jesus. E eu fico imaginando ao ler esse texto o que deveria estar passando pela mente de Jairo, sabe? Tipo assim, uma mulher toca nas suas vestes e você para dar atenção para essa mulher. Eu fico imaginando como Jairo deveria estar observando essa situação. Então aquela mulher toca nele e ela é curada. E ao ela tocar, ela é curada, o povo não entende muito bem o que está acontecendo. E eu acredito que muito bem o Jairo também não entendeu. Mas ali eles começaram um diálogo, eles começaram a conversar, a mulher começou a explicar. E eu não sei se ela falou muito, se ela falou rápido, mas pela circunstância do texto, eu imagino que ela tenha falado um pouco devagar, ela tenha se explicado, pedido desculpa. E no meio da explicação daquela mulher, surge alguém. Surgiu um rapaz falando, olha, a sua filha já morreu. E esse é o nosso desafio, sabe? Em meio às nossas dificuldades, quando a resposta contrária vem, o nosso desafio é continuar caminhando com Jesus. O nosso desafio é continuar com Jesus. E quando chegou aquela resposta, ela, olha, sua filha está morta. Não importune mais o mestre. Não mexa mais com ele, deixe ele em paz, porque ela não tem mais solução. E a gente não consegue ter nesse texto aqui relatos de como que Jairo reagiu, mas nós temos a resposta de Jesus. Jesus fala, olha, creia somente, continue firme. E esse é o nosso segundo desafio, que a gente fique firme, que a gente fique com Jesus em meio às circunstâncias. E a terceira coisa é que a gente continue confiando e crendo. Jesus, ele pediu para que Jairo continuasse crendo, para que ele continuasse só crendo somente, que ele só cresce. E esse também é o nosso desafio, que nós continuemos crendo e confiando nas circunstâncias, mesmo que as notícias são contrárias, mesmo que as situações são más. E a quarta coisa que nós devemos fazer é obedecer a Cristo, mesmo que isso pareça sem sentido. Sabe, Jairo, ele recebeu a notícia que a filha dele estava morta. E para nós, seres humanos, a notícia da morte é o ponto final. A notícia da morte é a única coisa que nós não conseguimos mais conseguir voltar atrás. Nós não conseguimos voltar atrás da morte. Para Jairo, a morte da filha dele já era o final, não tinha mais com o que Jesus fazer. Mas Jesus falou, crê somente. Então Jairo, ele creu. E sabe, Jairo, ele obedeceu, mesmo isso não fazendo muito sentido. E é isso que eu queria trazer para a sua vida, que você obedeça a Jesus, mesmo que isso não faça sentido. Eu não sei quais são as situações que você passa na sua vida, mas haverão situações que não farão sentido você confiar em Jesus, que não farão sentido você continuar caminhando com Jesus. Então, continue caminhando com Jesus. Então vamos fazer uma revisão. Clame a Jesus pela misericórdia dele, que ele vai te ouvir, que ele vai te responder, assim como ele respondeu a Jairo, que ele deu essa atenção para Jairo, ele deu essa atenção para a mulher lá enferma. E depois você clamar a Jesus, sabe? Continue caminhando. Não fique só, Deus, me ajude e pronto. Não, persevere, interceda, ore mais por isso, clame por isso, pense mais nisso, pense por soluções. Continue caminhando com Jesus. E outra coisa, continue crendo no Senhor, apesar da circunstância. Nós somos chamados a crer com a fé. E a fé é a certeza das coisas que nós não podemos ver. E isso é muito difícil, gente. Eu vi um filme que ele é o filme de Eli, que no filme todo a gente descobre uma coisa, a gente vê que Eli estava literalmente andando pelos olhos da fé. Então, se você quiser saber por que eu disse isso, assiste o filme de Eli que você vai entender. Eu me desesperei quando eu descobri, mas assiste o filme de Eli, que é muito bom. E por último, que a gente continue obedecendo a Jesus, mesmo que isso não faça sentido, mesmo que as circunstâncias digam não.
sabe? E agora nós vamos para o nosso segundo ponto. E nosso segundo ponto é: por que caminhar com Cristo em meio ao sofrimento? Por que nós devemos colocar Jesus no meio do nosso sofrimento? Por que a gente deve permanecer com Jesus? E é isso que a gente vai conversar agora. E uma coisa que a gente pode tirar dessa história, que a gente pode notar nela, é olhando para Jesus, sabe? Por que a gente deve colocar Jesus nessa situação? Olhe para Jesus. Vamos olhar para Jesus. De acordo com esse texto, a gente vê que Jesus ele teve disponibilidade e atenção. Se a gente vê lá nos textos no versículo de 21 até o versículo 24, a gente vê que tinha uma multidão e que Jesus, ele deixou a multidão, ele não saiu da multidão, mas ele deixou a atenção da multidão e olhou fixamente para Jairo. Jesus estava atento ao que Jairo estava falando. E logo depois a gente vê que Jesus também estava atento ao que a mulher enferma estava dizendo para ele. Então, por que nós devemos colocar Jesus nessas situações de nossas vidas? Olhe para Jesus e veja como ele faz, veja a atenção que ele tem. E outra coisa, perceba a preocupação e o cuidado de Jesus. Sabe, Jesus ele parou e começou a ouvir Jairo. Jesus ele parou e começou a ouvir a mulher enferma. Jesus ele parou e começou a ouvir os rapazes que vieram dar a notícia lá que a filha de Jairo estava morta. E Jesus ele parou e falou: Jairo, olha, não dê atenção para isso. A gente lê aqui no texto que Jesus, deixando atenção para essa notícia, ele chegou e falou para Jairo: creia somente, Jairo. Confia, Jairo. Numa linguagem mais futurística, né? Confia, Jairo. E outra coisa, sabe? Nós, como Jesus, ele ouve e responde. A gente conta muita coisa nossa para as pessoas, para nossos amigos, para algumas pessoas da rua, né, na fila. A gente conta muita coisa. E uma coisa que nós devemos fazer é observar, sabe, como as pessoas ouvem, como elas respondem a você. E Jesus, a gente pode notar isso em Jesus, como Jesus ouvia atentamente, como Jesus cuidava atentamente. Então, por que nós devemos olhar para Jesus e colocar Jesus nessa situação? Porque Jesus, ele olha com um olhar de misericórdia. Porque Jesus, ele ouve. Porque Jesus, ele se importa. E não somente se importa, ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que está sofrendo, porque Jesus sofreu, porque Jesus foi um homem também. Jesus nos conhece, Jesus nos entende. Isso é maravilhoso, gente. E agora, para continuar, a gente deve observar o amor, a misericórdia, a bondade e a sabedoria de Cristo. Sabe, Jesus também poderia ter desistido da filha de Jairo, mas Jesus teve muita sabedoria ao se mostrar Deus para Jairo, a se mostrar poderoso. Sabe, Jairo era poderoso, mas Jairo ele entendia que Jesus, ele não era um homem comum. E Jesus ele se mostrou poderoso para Jairo. Sabe, Jesus, ele, o cuidado, o amor, o afeto, a bondade que ele tinha e a sabedoria se comunicavam, faziam sentido essas situações. E Jesus, crendo e falando isso para ele, a gente pode notar que todas as palavras de Jesus foram de ânimo e de encorajamento para Jairo. E para a gente finalizar, se a gente parar para olhar e examinar bem as palavras de Jesus, a gente pode se impressionar, porque Jesus ele tem poder, Cristo ele tem poder para resolver os nossos problemas. E na vida de Jairo, Jesus ele ressuscitou a filha dele, Jesus venceu a morte, Jesus também ele curou alguém que estava morto, ele ressuscitou alguém. E por que no meio dos nossos problemas nós devemos olhar para Jesus? Porque Jesus ele vence os problemas, porque Jesus ele vence a morte, porque Jesus ele é poderoso. E ao examinar esse texto nós podemos ter certeza disso. E por que nós podemos ter certeza que Cristo estará conosco? Sabe, nós vimos nessa aula que nós podemos confiar em Jesus. E por que nós devemos ter certeza que Jesus vai nos ajudar? Que Jesus vai nos responder, ele vai dar a atenção que ele deu para Jairo, ele vai dar a atenção que ele deu para a mulher enferma. Porque Cristo levou sobre si
todas as nossas dores, porque Cristo levou sobre si todos os nossos sofrimentos na cruz, e não somente levou, mas ele ressuscitou, ele venceu todos eles. Então você pode crer que Jesus pode te ajudar, você pode crer que Jesus ele pode cuidar de você em meio ao sofrimento. E isso nós iremos ler agora um texto que está em Hebreus para finalizar, Hebreus capítulo 4, versículo 14. Estou abrindo aqui, você que está em casa também abra para acompanhar a gente. E diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Se você passa por um momento oportuno, se você passa por um momento de sofrimento, se a sua família tem alguém enfermo, se na sua família tem alguém longe de Cristo, procure a Jesus, fale com Jesus, porque no tempo oportuno, com certeza Jesus vai te ajudar, com certeza Jesus vai te responder. E essa foi a nossa aula, então continue engajado com a nossa igreja, continue assistindo os cultos, continue dando like, continue compartilhando, porque nós temos objetivos de compartilharmos o Evangelho, nós temos objetivos de te ajudar nas circunstâncias que acontecem na sua vida, e o sofrimento é uma delas. Então, que se você conhece alguém que está passando por algum sofrimento, alguma coisa em família, alguma coisa ruim, né? Que você compartilhe essa aula e você continue conosco. É isso que nós conversamos hoje. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo. E não fique com dúvida. Pergunte na igreja, comenta aqui embaixo, que a gente irá responder o mais rápido possível. Que Deus te abençoe.